A beleza da humanidade é a gente buscando, com os nossos conflitos e contradições, a gente ir achando coletivamente os caminhos. E o bacana da democracia é que, a democracia, assim, ninguém é dono da verdade. A bola está sempre na mão do povo, que tem que tem o voto ali. É óbvio que a democracia tem todo... Eu tô desiludido com o voto pra caralho, Haddad, assim. A democracia tem todos os problemas que a gente conhece. Uma brasileira mais ainda que as outras, né? Todos os problemas que... Agora, tem melhor? Tem sistema melhor? Tem. Não. Tem sistema melhor que o brasileiro. Tem sistema melhor que democracia? Eu acho que não. Isso. Eu não democracia direta, talvez. É a minha teoria aqui. Mas o Brasil faz pouca consulta popular. Acho que a democracia direta pra tudo é difícil. E quando faz, às vezes não respeita. Pô, né? teve o lance do... Não foi no governo Lula que cagaram quando os caras perguntaram se podia ter arma ou não? Teve um negócio não, assim. Teve um plebiscito. E aí o povo votou que poderia, que era permitido. E aí, mas não foi respeitado, não teve um negócio assim. Eu também tomei por fora. Cara, teve o estatuto. Teve o Estatuto do Desarmamento depois que regulou essa matéria. Né? Mas a gente teve pouca consulta. A gente teve uma em 93 sobre regime de governo, que definiu o presidencialismo. Nós perguntamos para os brasileiros se eles queriam votar para a monarquia, cara. Esse país teve a coragem de botar ali. Quer a monarquia? Topamos. Quer parlamentarismo presidencialista? Topamos. Mas tu sente que seria respeitado se a gente escolhesse algo diferente do presidencialismo? Seria. Acho total. que sim também. Principalmente total. O parlamentarismo, que basicamente o que já acontece, só que de forma bizarra, esquizofrênica. Na verdade, a gente não... O que o povo entendeu? Que o nosso Congresso não era maduro o suficiente para eleger eles o chefe de governo. Fala, pô, esses caras, será que vão escolher melhor do que eu? Porque é uma delegação, né? O parlamentarismo é uma eleição indireta. É você chegar para o parlamento e falar, vocês vão escolher o chefe do governo, entre vocês aí. Aí o brasileiro olhou para aqueles caras... Falou, bicho, melhor não, deixa comigo aqui que tu lembra eu resolvo. Que tu votou presidencialismo? Votei por causa disso, porque eu acho que a representação do Congresso ainda precisa melhorar muito. Eu não sou contra, em tese, o parlamentarismo, nem o presidencialismo. Mas nas condições brasileiras, eu acho que o nosso parlamento, ele não é o retrato... Às vezes o cara fala, o parlamento é o retrato fiel da sociedade. Não acho. Porra nenhuma. Eu conheço... não acho. É. Até porque não tem o censo, né? Então... Não é o retrato fiel. Não tem como negar que a maneira... tem muito poder econômico, tem muito voto de cabresto, tem muita sacanagem em pequeno município e médio município, tem muita milícia, tem... Cara, e não, o próprio sistema, ele é escrito, a própria lei é escrito de forma que vai distorcer a sociedade na sua representação. Né? Você tem, por exemplo, o fundão eleitoral. É isso. Fundão eleitoral, o que é? Os grandes poderosos... que já estão na dominância dos partidos, vão escolher aqueles que vão representar, porque basicamente eles dão o dinheiro que é quem elege de verdade. A gente vai falar que o povo elege, ok. Mas dinheiro elege também, né, Haddad? Tipo, se tiver dinheiro pra comprar tempo no rádio, tempo na TV, tempo não sei o quê, tempo na internet hoje em dia, que é importante. E antes, quando o empresário podia doar, também doava para aqueles que defendiam os interesses deles. Com certeza. Então sempre vai ter distorção. Não tem... O que a gente tem que fazer é o seguinte... O fundão eleitoral podia ser diferente, cara. Ele, em vez de dar na mão dos caciques dos partidos, ele poderia ser uma coisa agregada ao CPF do cidadão. O cidadão tem uma parcela do dinheiro no fundão e ele escolhe para quem ele coloca, entendeu? Tá aí uma ideia. Eu nunca tinha ouvido essa ideia. Mas o cara fala, o que é meu aqui, eu quero que vá para fulano. Você escolhe. Aí você tem um filtro que é totalmente baseado na população dividido por CPF. Ou seja, você dá o voto pelo indivíduo igual a todo mundo. Eu gosto de botar a imaginação para funcionar, para melhorar o sistema. Porque o sistema precisa melhorar, cara. Tá feio. Eu perdi as esperanças. Mas sabe qual que é a verdade? Esse troço aí, apesar de ser... Vamos lá. Vamos dizer que essa ideia de fazer pro CPF aí do Monark seja a melhor ideia de todas. Tipo, a gente tá de fato colocando o poder na mão do povo. O político não quer isso. Vamos falar a verdade. O político quer ser... mano. Olha só. Decidir, o dono do partido, porra. A gente acaba avaliando a classe política pela média. E é o jeito de avaliar, né? Quando você vai falar da classe política, você pega, pô, a média desses caras é baixa pra caramba, né? Podia melhorar. Mas tem muita gente séria, entendeu? Você tem menos do que deveria, sabe? Eu diria para você... Tem 5% de pessoas sérias na tem política. Tem mais. Eu diria para você que tem mais. Mas não é metade.
Sabe? Tá longe da metade. Mas não é 5%. Não é... Tem muita gente séria, tem muita gente que dedica a vida à política. A política bem feita, ela é uma doação. Sabe? Porque você está abrindo mão se você tem competência para estar ali, você está abrindo mão de ser um cara bem sucedido no setor privado para se dedicar àquilo. E aquilo não vai te deixar rico, pelo menos não deveria. Sim, mas vai, né? Então, se você é um cara honesto, você não vai ficar rico com a política. Se o cara ficou rico com a política, vai me desculpar. Se ele não veio de... Se ele não herdou... Se já não começou rico, né? Se já não começou rico, o cara que entrou pobre e saiu rico, desculpa, mas não dá. Você vai ter problema. Por isso que eu gosto quando o cara entra rico na política. Eu acho que a política é coisa de gente rica. Não, tipo, é ruim falar isso porque parece que só quem se importa com política é... Não, mas quem tem que em cargos políticos é pessoas ricas, eu acho. Porque o cara que é pobre... Mas, Monark, sabe qual que é o problema? Você pressupõe aí que o cara rico, ele vai pensar em todo mundo. Não, a única coisa que eu tô pressupondo ele não faz isso, mas é que necessariamente. O que eu tô Não estou dizendo que um cara rico não pode ser um grande político. Claro. Pode. Mas é muito ruim quando o parlamento não tem a visão do cara da comunidade, do cara da favela. Pode ser um cara rico que veio de baixo, né? Um cara que sofreu e enriqueceu, primeiro que tem né? poucos, né? Porque o Brasil a mobilidade é baixa, né? Agora que está começando a ter um pouco mais de mobilidade, mas é baixa, um dos países com menor mobilidade social do planeta. Mas você concorda que quando o cara tem uma baixa base familiar de renda, ele tá um cara desesperado por dinheiro e o cara entra na política, ele vai ser muito mais fácil de ser... Por isso que eu falei para você, eu comecei falando uma coisa que eu aprendi nos livros, porque eu não vivi a experiência. Mas os historiadores que eu li, os caras dizem o seguinte, olha, quando o pobre chegou aos mais altos níveis educacionais, é óbvio que toda pessoa de comunidade... Eu sou filho de camponês, meu pai nunca pisou numa escola na vida dele. O meu pai veio com 24 anos do Líbano, trabalhou de 8... Sabia que era Líbano. Haddad, porra. Com esse nome aí, eu tava pensando, caralho, Haddad de onde? Síria, Líbano... Haddad é ferreiro em árabe. Será que a família era de ferreiros mesmo? Em algum momento lá para trás. Sido, da hora, né? Mas o Haddad significa ferreiro em árabe. O meu pai nasceu no campo. Ele dos 8 anos aos 24 anos, ele plantava. Né? Com 8 anos você vai com um saquinho de semente, assim, pro cara ir pegando. Aí você vai crescendo, você vai até chegar o momento que você faz tudo no campo. Veio para cá, foi morar no interior de São Paulo, numa cidade que hoje tem 10 mil habitantes, chamada Uchoa. Uma cidade lá pro lado de Rio Preto. E com 30 anos mudou para a capital. Aí conheceu minha mãe, aí foi ser comerciante e tal. Meu pai nunca pisou numa escola. Entendeu? Isso não significa que ele daria um grande deputado, meu pai. Meu pai era um grande cara, um cara com um senso de justiça enorme, assim. Odiava a coisa errada, sabe? E educou os filhos daquele jeito como se educava mesmo, né? Ó, tem o certo e tem o errado, meu chapa. E não tem meio certo. Tem o certo e tem o errado. Meu pai era filho de padre ortodoxo. Os padres ortodoxos são cristãos, mas não são celibatários. Podem casar. Podem transar à vontade. Pode. À vontade eu não sei. É bom. Se eles quiserem, conseguirem, sei lá. Mas pode... Depois de casado? Pode constituir família. Pode ter família, pode ter essas coisas. Tanto é que meu pai tinha 6 irmãos. Mas então é aquela educação muito rígida. Muito rígida. E, cara, se você tem uma boa educação, não importa quantos livros você leu, você vai saber a diferença entre o certo e o errado. E isso é muito importante para tomar uma decisão. Então você pode estar à frente de um governo, à frente de um mandato. Se você recebeu uma educação, você pode ser, sabe, quem for, com dinheiro, sem dinheiro, você vai saber se colocar. Eu não sei, mais ou menos eu concordo com você, porque eu acho que todo mundo tem um preço. Eu acho que dadas as circunstâncias, a gente é humano no final das contas, entendeu? Dadas as circunstâncias, no momento certo, na hora certa, com a fragilidade certa, com as coisas externas certas, todo mundo sucumbe às vezes. Infelizmente, eu conheci mais rico com preço do que pobre com preço. Te juro. Faz sentido. Eu conheci na vida mais rico com preço do que pobre com preço.
Porque o rico tá se vendendo, ele tem dinheiro então, né? Ele se vende por dinheiro por querer mais. Sim. Sempre mais. Sempre mais. Então, essa idealização que a gente faz de que o rico já tem o dele e, portanto, para que ele vai querer mais? É exatamente, às vezes, o contrário que acontece. Ah, sim. Às vezes você vê o pobre ali manter uma posição firme e falar, não faço, porque minha honra, minha dignidade, minha educação vale mais do que isso, do que às vezes um rico que se vende para ter um pouquinho a mais do que ele já tem. Mas é raro, viu? Eu acho que se pegar um pobre e um rico, eles são todos iguais na questão de ser corrompidos, sabe? Por isso que não pode ter essa distinção. Concordo com você, por isso que não pode ter essa distinção. Sim. Tem que ter espaço na política para todo mundo, entendeu? Inclusive porque eles vão levar conhecimentos diferentes. Às vezes o cara tá ali, você fala pro cara do preço do gás, o cara fala, cara, sabe que eu tinha, quando eu era bem moleque mesmo, eu cheguei pro meu pai, me lembro desse dia, porque eu mudei tanto desde então. Eu cheguei, pai, o cara não foi jogar a bola porque não tinha dinheiro para pagar a passagem de ônibus. Aquilo para mim era uma coisa que não existia. Eu achava que era uma desculpa para não ir jogar a bola. Aí meu pai falou, não, tem gente que não tem passagem pro ônibus. Cara, mas a passagem pro ônibus... Filho, tem pobreza no mundo. Ou seja, às vezes não é de má fé. Às vezes você não conhece. Quando eu comecei a viajar ao Brasil, Monark, porque outra coisa assim, eu conheço São Paulo. Eu moro em São Paulo, você conhece São Paulo? Conheço São Paulo. Porra nenhuma. Essa porra você não conhece São Paulo. Não conhece. O paulistano não conhece a cidade. Aí você chega pro cara e fala, cara, você tem ideia do que é a cidade de Tiradentes? Você tem ideia do que é Guaianazes? Você tem ideia do que é o Grajaú? O cara não sabe nem o nome do bairro. O cara vai ali da Paulista pra casa dele, pra escola dele, pro emprego dele. Ele tá, quando muito, no centro expandido. Quando muito tá no centro expandido. Tatuapé já é outra cidade pro cara. E o cara acha que conhece São Paulo. Mesma coisa do Brasil. O cara acha que conhece o Brasil. O cara nunca pôs o pé no interior do Nordeste, nunca viu a Caatinga de perto, nunca viu o interior do Maranhão, nunca viu... O cara acha que Norte e Nordeste é a mesma coisa, tudo lá pra cima. Ele não entende que os biomas são muito diferentes, as tradições, a música, a culinária. São países diferentes, são culturas diferentes. Aí o cara quer ser presidente da República. Fala, cara, não é brincadeira isso aqui. Isso aqui é muito diverso, isso aqui tem muitas realidades. Então, por isso que uma pessoa a política é carente não pode ser presidente. Você concorda comigo nesse sentido? Mas depende do que você chama. Primeiro assim, o cara tem que convencer. Primeiro, uma pessoa não consegue 60 milhões de votos se ele não conhecer o Brasil. Sim. É muito difícil. O cara convencer as pessoas a votarem nele. Se ele não Depende tiver... um pouco do discurso, porque Pô, ele precisa... na verdade, hoje em dia mudou um pouco, hein, eu acho. Porque a internet meio que mexeu fez... nesse jogo a aí. internet elegeu o Trump, elegeu o Bolsonaro Trump também. conhece os Estados Unidos? O Trump conhece os Estados Unidos de cabo? Conhece porra nenhuma. Na verdade é que ele tinha uma máquina na internet, sim, mas ele é rico. Muito grande. Exato. Mas pelo teu argumento, ele sendo rico, ele conhecia alguma coisa. Eu estou dizendo exatamente o contrário. Eu tô dizendo que o meu argumento é da riqueza, ele não é questão de conhecer ou não. É questão que, E eu acho que talvez até seja um argumento falho nesse sentido, porque é que uma pessoa pobre, que é miserável mesmo, que não teve a oportunidade de estudar, ou que não teve a oportunidade de conhecer não só o Brasil, mas o mundo. Mas essa você pessoa... vai pôr ela numa posição de poder foda, não é querendo denegrir o caráter da pessoa por ela ser pobre. É só denegrir a competência dela por ela. Porque a gente precisa de pessoas que conhecem realmente. Se for pôr o cara pra gerar uma multinacional, que o Brasil é uma multinacional, uma empresa gigantesca, se for para pensar dessa forma. Não vai pôr um cara despreparado nessa parada. Se bem que a gente pôs. Mas ele não vai pôr, né? A gente põe mais de uma vez. Mas a gente não vai pôr, né? A gente capricha, né? Cara, é o que eu te disse. A democracia, sobretudo quando um país está em crise e quando a crise foi potencializada, porque não se engane, a crise que nós estamos vivendo foi potencializada pelas próprias forças políticas. Interessava. A crise que foi gerada foi uma crise que existiu, mas foi uma crise potencializada. Ela não precisava ser do tamanho que... É que eles queriam tirar o PT. Tudo queria tirar o PT, queria...
achavam que ia ser, pô, se não tirar esses caras na marra, vai virar Venezuela. Ninguém vai tirar o Lula do poder. Se deixar ele concorrer em 2018, ele ganha a eleição e provavelmente ganharia mesmo a eleição. Sei. Tenho minhas dúvidas. Mas ele seria mais, desculpa falar, mas seria um candidato mais forte que você, não é? Mas é evidente que seria. Tanto é que eu era advogado dele para ele ser. Hoje em dia você ainda é? Pra ele ser... Porque agora ele foi inocentado, não? Ele foi, pelo menos... O PT tá totalmente unido em torno da figura dele. Mas assim... Tu fica feliz e fala, graças a Deus, não vai ter que ser eu que vou ser o candidato dessa vez. Eu gostaria muito de ser presidente da República. Eu não vou mentir. Não, porque eu... Vê bem, você foi prefeito, foi ministro, foi... Sabe, você fala, pô, eu tenho... Know-how. Eu saberia o que fazer, entendeu? Então, eu tenho um projeto na cabeça, eu tenho um país na cabeça, né? E é óbvio, você perguntar para um político se ele quer ser presidente da República, vai dizer que sim, pô. Então ele vai estar mentindo. Claro. Vai perguntar para um cardeal se ele não quer ser papa. Você perguntar para futebol se quer ser o melhor artilheiro da Copa? Claro que quer quer. dizer, é natural. Como você tem um podcast aqui que bombou e você quer subir mais ainda. Sim. Então é natural querer as coisas. Claro. Agora, você tem que saber ter um momento. Né? Eu não era nem para ser vice na chapa do Lula. Quem que era para ser? Eu cheguei eu pessoalmente batalhei muito pro Jacques Wagner, governador da Bahia, ser o vice do Lula, que era o que o PT queria, e ele não aceitou. E quando o Ciro se reuniu comigo e chegou a mencionar que o sonho dele era me ter de vice na chapa, eu falei, para você ser presidente, você vai ter que ser vice do Lula, porque só se ele for impedido que você vai poder representar esse campo. E ele não topou. Então aquilo foi uma conjuntura muito específica. É obviamente que, como deu certo, num certo sentido, eu não ganhei a eleição, mas eu fui para o segundo turno com 13 candidatos. Só foi 2 para o segundo turno, eu e o Bolsonaro. É que o PT é muito forte no Brasil, né? O PT é forte, mas não é... Sim, modéstia à parte, não é só o PT, porque se você botar um candidato... O PT teve 1 milhão de candidatos a prefeito, a governador e tal. Eu acho que deu um pouco certo, deu uma liga boa, né? Tanto é que foi uma campanha bonita, sobretudo no segundo turno. Eu me emocionei muitas vezes, pela liga, né, que acabou dando. Então é natural, pô. Se o Lula não pudesse ser, eu falei, não, eu acho que o Lula tem que ser, porque eu conheço os processos que foram anulados, e aquilo é ridículo. Os processos são ridículos? Ridículos. Os de Curitiba, ridículos. Mas e aquela parada de esses processos terem sido anulados em base de provas ilegais? Não foram. Porque o hack não é uma prova ilegal? É. Então, não foram anulados baseados nessas provas? Não. Não? Não. Mas você poderia usar essas provas ilegais. Você não pode usar uma prova ilegal para condenar alguém. A lei te impede. Uma prova ilícita... Mas isso no mundo inteiro? Ou é só no Brasil? Estou falando do Brasil. Entendi. Tanto é que a Operação Lava Jato queria que provas ilegais pudessem ser usadas. Queria? Queria. Não faz sentido pra mim. Eu acho que provas ilegais são provas ilegais. Se você dá um incentivo para que provas ilegais possam ser usadas, você incentiva o crime, né? Exatamente. Então, o Dallagnol, por exemplo, que era o chefe da Força Tarefa, chegou a fazer um projeto de lei, aquelas 10 medidas. Uma delas era que provas ilegais pudessem ser usadas para condenar. E isso não passou no Congresso. Porque o Congresso entende que provas ilegais até podem ser usadas judicialmente, mas em benefício do réu. Ou seja, se você obteve uma prova ilegal, mas está comprovado que aquilo tem veracidade e aquilo inocenta alguém, não faz sentido condenar. Se inocenta. Mas isso é uma interpretação esse lance de poder usar para defender é uma interpretação do juiz. Made in Brasil, né? Juiz. Porque no mundo inteiro não é assim que se entende. Ou não, é? Uma prova pode ser usada para absolver, mesmo que... Uma prova ilegal pode ser usada... Lá nos Estados Unidos, se tiver uma prova ilegal, os caras podem usar para absolver? Eu não vou dizer de um país específico que eu não sei, mas eu sei que em vários lugares pode. Entendi. Para absolver pode. Entendi. E em vários lugares para condenar também. Em alguns países para condenar também. Sim. Mas sabe o que me parece? E desculpa, eu sei que você é do PT, o caralho, mas me parece que o STF meio que fez um jogo todo pra conseguir realmente inocentar o Lula pra ele poder virar uma carta nesse novo jogo político. Vamos fazer uma conta, então. Tá. Aceito a provocação. Quem deu o voto decisivo pro Lula recuperar os direitos dele? Foi o cara que o Bolsonaro colocou, não foi? Não. Quem?
o cara que o Bolsonaro colocou votou contra o Lula. Ah, é? É. Pô, que bom, né? Se eu sou o Bolsonaro, sentido, né? Eu tô pensando que bom. Ué, eu não sei se ele votou por causa do Bolsonaro ou porque ele estava convencido. Se for por causa do Bolsonaro, ele errou. Se for porque ele estava convencido, ele acertou. Tudo bem, Quem deu o voto decisivo foi a pessoa que votou sistematicamente contra os interesses do PT ao longo dos últimos 10 anos. Foi a Carmen Lúcia. E a pergunta que eu te faço é, por que uma pessoa que votou sistematicamente, e eu não estou dizendo que ela estava errada, eu estou dizendo que como ela votou. Um fato. A consciência dela é problema dela. Ela deve ter votado de acordo com a consciência dela. Até prova em contrário, ela votou de acordo com a consciência dela. Por que essa pessoa que votou com a consciência dela contra o PT o tempo todo deu o voto decisivo para o Lula recuperar os direitos políticos? Porque era escancarada a maneira como o Moro se comportou em relação ao Lula. Você não pode grampear o advogado do réu. Você não pode induzir uma testemunha. Você não pode pedir para trocar o procurador porque o procurador não está tendo um bom desempenho. Você não pode fazer isso. Você não pode divulgar uma delação premiada que nem o Ministério Público aceitou, faltando 6 dias para a eleição. Você não pode fazer isso como juiz. Porque se for o teu time de futebol que estiver em campo, você não vai aceitar um juiz se comportar assim. Por que com o Lula você vai aceitar? Não, com certeza. Esse é o lance. Não, eu até nem disputo essa parada, sabe? Mas é que a gente vive no Brasilzão, né? E o Brasilzão é o país das exceções, a gente tá ligado? Eu concordo com você que a gente fica muito inseguro no Brasil, assim... Afinal de contas, o que está por trás? A gente fica inseguro no Brasil porque, assim, o que a gente queria? A gente quer uma justiça que diga o seguinte: errou, vai pagar. Não errou, vou inocentar. Mas não é o que a gente tem. A gente tem um crime compensa máximo aqui no Brasil. Não é o que parece ter. A verdade é que você fica... O Brasil de hoje... Eu falo como cidadão aqui, não estou querendo ofender nem juiz, nem ministro, nada disso. Mas o que eu sinto da parte da sociedade, e é um sentimento que eu tenho também, portanto eu comungo desse mesmo sentimento, é o seguinte: a gente não tem a segurança de que os poderes estão cumprindo seus deveres na forma da lei. E isso gera uma instabilidade muito grande e uma insegurança muito grande. Por exemplo, você é de esquerda e quer fazer política. Pô, eu sou um cara de esquerda. Eu não sou político. Eu fui... Por que eu digo que eu não sou político? Eu sou político no sentido tradicional. Assim, eu vivo a política. Eu sou um cidadão. Eu exerço a minha cidadania. Nesse sentido, eu sou um político. Todo cara que exerce a sua cidadania ativamente está fazendo política. Mas eu só fui me candidatar com 49 anos de idade. Eu nunca tinha vivido uma eleição antes dos 49 anos. É interessante mesmo, é bem velho pra começar uma... Normalmente os caras... Não sacaneia, porra. Cara, vem aqui na boa. Sabe? Puta que... Tô sendo educado aqui. Vocês estão testando.